Ao vivo. Só que esse oi, tudo bem pra ninguém? Oi, gente, boa noite. Voltando com mais um live. Hoje vamos fazer a segunda-feira. A gente tá pensando até em trocar, assim, o live de quarta pra segunda-feira, porque as pessoas estão pedindo, tá fazendo mais sucesso. Vamos ver, vamos pensar. Depois vocês podem até votar. O que vocês preferem, segunda ou quarta? Então, hoje o assunto é como funciona o vestido sob medida. Por que esse assunto surgiu? Eu acho que as noivas têm muita dúvida em como fazer em como é o processo de fazer um vestido. As pessoas imaginam que a gente tem uma varinha de condão e o vestido fica pronto, ou as pessoas imaginam que eu vou desenhar e o vestido vai ficar pronto e ela não vai poder mudar nunca mais nada. Então é esse processo que eu quero explicar, porque eu acho que é legal as pessoas saberem para se sentirem mais seguras e em que momento elas podem organizar cada coisa. Então, num primeiro momento, eu sempre converso com a noiva, acho que vocês já sabem porque eu falo muito sobre isso, né? Eu sempre converso com a noiva sobre quais são as expectativas dela, sobre aonde vai ser a festa, sobre o horário, sobre, enfim, né? Qual é o sonho de festa dela e o sonho de vestido. Tem noivas que não tem esse sonho, mas a maioria tem. Baseado em tudo que a gente conversa, eu mostro pra ela os tecidos, as rendas, as possibilidades de bordado. Às vezes é um atendimento mais curto, às vezes é um atendimento mais longo, tem gente que não visualiza tanto ou tem muita dúvida, então depende muito da pessoa. Mas nesse atendimento eu sempre finalizo ele com um croquis. Independente da demora, de quanto tempo demore, eu sempre finalizo ele com um croquis. Eu acho que o croquis, ele sintetiza tudo que a gente falou, acho que ele fecha com chave de ouro. E assim, enquanto eu tô conversando com a pessoa, eu já tô imaginando o vestido, né? E eu sei que é muito difícil pra quem não trabalha com isso imaginar. A Gi tá perguntando, e o processo sob medida para uma debutante? Gi, o processo sob medida para debutante é exatamente a mesma coisa. A gente vai conversar sobre a festa, sobre o tema da festa, sobre se ela quer 1, 2 ou 3 vestidos, porque debutante a gente faz de 1 a 3 geralmente, né? Então é exatamente o mesmo processo. E aí a gente sempre finaliza com croquis. Debutante demora muito atendimento, porque sempre tem 1000 questões, e não é só um vestido, né? São, pelo menos, geralmente são 2, assim, e 2 em 1. Mas enfim, finalizando essa parte do croquis, né? A gente prepara o orçamento em cima de tudo que a gente escolheu. E aí como é que começa o processo das provas? A gente fechando o vestido, né? A noiva vem no ateliê, ela tira as medidas e aí a gente marca a nossa primeira prova. Então eu vou fazer um cronogramazinho aqui, ó. Então, vou fazer assim, eu vou virando pra você, né? Então, a gente tem o atendimento. Pergunta que sempre tem. Quanto tempo antes? Quanto tempo antes? Olha, eu gosto de falar de 8 meses a 1 ano antes, porque eu acho que é um tempo bom. Tem muita noiva que vem com 2 anos, tem muita noiva que vem com 1 ano e meio, tem muita noiva que vem com 2, 3 meses, 1 mês. Depende, acho que, do grau de ansiedade. E às vezes a pessoa deixa pra emagrecer, não consegue, vem depois. Então depende muito. Ter uma antecedência é muito legal, porque a gente consegue organizar o vestido com mais tempo. Encomendar a renda que a pessoa quer, né? Normalmente a gente precisa de tempo pra isso. Fazer os ajustes, ir digerindo o vestido. Então eu acho bacana ter um tempinho, pelo menos, aí de 8 meses a 1 ano. A Gi tá perguntando, e quando a pessoa é bem ruim em imaginar? Gi, então, é por isso que eu desenho. Olha, eu não posso mostrar aqui muitos os desenhos, porque tem desenho de cliente aqui, mas olha, deixa eu pegar aqui alguma coisa da coleção pra você ter uma ideia. Geralmente eu desenho o croquis justamente pra pessoa poder olhar e falar, agora eu entendi. Deixa eu ver onde tá o desenho da coleção pra mostrar pra você. Então o croquis, ele realmente finaliza assim. Eu achei que coloquei aqui. Ele finaliza o que a gente quer dizer. Achei. Deixa eu pegar um de coleção aqui só pra você ter uma ideia. Não, mas aí vocês vão ver minha coleção nova, não pode, espera aí. Deixa eu pegar um que não dê pra entender muito bem. A Amanda tá perguntando se pegar aqui, vou pegar uma basezinha, tá? Sem ser muito desenho, pra não dar pra ver. Eu sempre começo o desenho assim, fazendo mais ou menos o shape do vestido. Gente, é claro que eu não faço o biotipo da pessoa, porque eu não tenho como, né, perguntar quantos quilos a pessoa pesa, ela tem a estrutura mais grossa, mais fina. O croquis é um... Eu vou conseguir aqui mostrar. O croquis é uma amostra. Pronto, tirei os detalhes da coleção, o nome, e dá pra mostrar. Então, a gente consegue depois fazer a renda combinando com o vestido.
Tá vendo? Eu consigo fazer direitinho o desenho, as pontas, a montagem da saia, os bordados. Então é assim que começa. Não tem coleção nova saindo do forno, ainda é uma coisa muito longe, é só uma brincadeira que eu gosto de ficar fazendo enquanto tem pouca coisa pra fazer, assim, né, nos meus atendimentos. Já escolhe os tecidos no primeiro dia? A pergunta da Amanda. Já escolhe os tecidos no primeiro dia. Então, nesse atendimento, geralmente a gente conversa tecidos e rendas, bordados, etc. E o croquis. A gente finaliza com o croquis. Eu gosto de escolher os tecidos no primeiro dia, porque eu acho que você vai conseguir visualizar melhor qual caimento vai ter, se o tecido vai ter brilho ou se não vai. Tem algumas noivas que eu coloco no espelho para ela ter uma ideia da transparência, ou da cor, ou da textura. E as noivas que têm muita dificuldade, a gente tenta experimentar alguma coisa para ela conseguir pelo menos assim sair de um branco, de um vazio e ter alguma coisa no corpo para ter uma ideia do que a gente está falando. Os vestidos da coleção estão à venda, Carol? A pergunta da Letícia. Sim, os vestidos da coleção estão à venda. A nossa última coleção foi a coleção Fruit de Mer. Eles estão na nossa loja de São Paulo. Para as noivas que se interessarem, que são do Rio, a gente pode pedir para vir, para você experimentar. Vários vestidos já estão vendidos, então é legal você mandar fotinho pra gente saber se a gente ainda tem o que você gostou. A CSP Cerqueira tá perguntando se tem como fazer o vestido dela em 4 meses. Claro que tem, eu já fiz em 36 horas, 4 meses é fácil. Carol, onde fica o ateliê no Rio? O ateliê no Rio fica no Jardim Botânico, a gente atende só com hora marcada, então é legal você ligar pra cá, 21 3874 0067. Depois você vê aí na minha página do Instagram, o telefone, é legal você ligar pra cá e marcar um horário, pra eu ter um tempo bom. Como eu tô falando, às vezes demora 1 hora, 2 horas, depende muito da noiva. Então é importante eu ter um tempo reservado pra pessoa, pra gente conseguir conversar. Tá, a Cleo tá perguntando se você leva em conta também o tipo de corpo da noiva, além do Cleo, completamente. Assim, é claro, uma coisa que eu odeio é entrar numa loja e a pessoa ficar assim, me olhando dos pés à cabeça. Eu tenho horror a isso. Eu já trabalhei há anos, antes de eu abrir o ateliê, eu trabalhava numa marca e algumas vendedoras eram assim, isso me incomodava demais, porque eu acho que a pessoa se sente mal. Então, quando a pessoa entra na minha sala, eu jamais vou fazer isso, porque eu acho super indiscreto você ficar olhando assim dos pés à cabeça. Mas você olha pra pessoa, né, assim, olhando no rosto, você tem uma noção do shape dela, do biotipo, né, você vê o estilo, você vê se o rosto é fininho ou não, você vê o braço. E aí, se eu achar que a pessoa tem algum corpo especialmente difícil, ou se ela comentar que tem algum detalhe que ela não gosta, um quadril especialmente grande, ou uma cintura que não é fina, né, aquela cintura mais quadradinha, eu peço pra ela levantar pra dar uma olhada, né, mas aí eu acho que a pessoa já levanta concordando que ela vai ser observada. É diferente do que a pessoa entrar e ficar assim, né? Parece que eu tô avaliando se ela tá magra o suficiente. Tá, agora eu vou comentar o comentário da Flávia. Ela falou assim que é necessário que todo mundo saiba que realmente dá pra mexer em várias coisas na prova. Eu acho que as pessoas imaginam que você vai desenhar e aí na prova seguinte vai surgir um vestido pra ela. Então, é isso que eu quero explicar. Como é que surge o vestido? Depois desse processo aqui, gente, olha só, isso aqui é o primeiro passo, né? Esse aqui é o atendimento. Depois desse passo 1, a gente tira as medidas e vai para a primeira prova. A primeira prova eu chamo de tela. Tela é a primeira prova. Ai, gente, tô me sentindo no colégio, ó. Esse aqui é o passo 2. Primeira prova. A primeira prova, ela é feita num tecido representativo ao que a gente escolheu. Eu não faço no tecido que na zibeline, na musseline. Eu faço num tecido que represente o caimento que a gente escolheu, mas para que a noiva possa visualizar o que a gente desenhou no corpo dela. Então ela vai avaliar a altura de decote, o shape, a amplitude da saia, o comprimento da cauda. Se ela tá na dúvida entre a manga longa e a 3/4, eu faço uma comprida e uma 3/4 pra ela ver. Então ela vai conseguir visualizar o vestido, não é no tecido dela, não tem a renda dela, mas ela vai ter uma total noção de como ele veste nela e como ele ficaria. A ideia de fazer num tecido representativo e não no original é a gente poder mudar o que a gente quiser. Então vamos supor, eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Eu escolhi princesa, eu posso mudar pra sereia? Sim, o vestido não existe ainda. Você pode mudar tudo que você quiser. É muito difícil uma pessoa que começa de um jeito ir para um outro extremo, mas é possível, a gente às vezes aumenta muito o decote, porque a pessoa começa a emagrecer, se sente mais bonita nas costas e quer mostrar mais. Às vezes a gente faz um decote que a pessoa não se sente tão à vontade porque não quer mostrar muito busto, a gente pode subir. Nessa primeira prova pode tudo. Quando a gente passa para as próximas provas é um pouco mais restritivo.
A gente pode decotar, a gente pode ajustar, mas tem coisas que eu não posso fazer. Não tem como aumentar uma cauda, só se eu emendar um pedaço de tecido no vestido. Ficaria horrível. Então é por isso que essa primeira prova é tão importante. E a gente sempre tenta bater os pontos, sabe? Tá gostando da cauda? Tá gostando de não sei o quê? Tá? Desculpa, bati na mesa. A Aline tá perguntando se ainda usa vestido Tomara que Caia. Tem uma amiga dela do lado e tá pedindo pra perguntar. Aline, usa sim, Tomara que Caia. O Tomara que Caia, ele tem uma história, assim, meio trágica, né? Quando eu abri o ateliê, há 10 anos atrás, ele tava super em desuso porque falavam pra mim que todo mundo usava. E realmente, assim, era um decote mais usado pelas pessoas. Era um decote que você via em todos os vestidos de revista, em todos os vestidos de aluguel. É um decote que veste muito bem, né? Então era um decote muito usado. Então há 10 anos eu ouço, não, porque o Tomara que Caia é muito batido. E há 10 anos o coitado é deixado de lado. Atualmente eu tenho feito alguns vestidos de Tomara que Caia. De 1 ano, 6 meses pra cá, a gente teve a Aline que casou. Já tem foto dela, Gabi? A Aline ainda não. Que tem o off-white, não tem friso aqui. A gente fez um vestido lindo, Tomara que Caia. Teve uma outra cliente que veio essa semana que eu desenhei. Tem uns surgindo, porque eu acho que as pessoas que estão casando agora não conhecem esse histórico. Então eu acho que elas acham que, pô, por que ninguém tá usando Tomara que Caia? É por isso, porque todo mundo foi deixando de lado. O Tomara que Caia tem uma desvantagem, vamos dizer assim, porque eu acho que ele perde um pouco alguma coisa de transparência na pele, de renda, ou ele perde a ideia de ter um super decote nas costas, não dá. A manga longa que tá super em alta, né, agora também, ele perde. Então ele tem essa desvantagem. Você pode até fazer alguma blusa removível que vire Tomara que Caia depois, se você gostar das duas ideias. Mas o Tomara que Caia tá super em alta, assim, não super em alta, mas ele é super usado, assim. Acho que você pode investir nesse decote assim. A Bia tá perguntando se dá pra mudar de ideia, tipo de uma renda pra outra. Bia, antes do vestido estar cortado, a noiva pode mudar de ideia no que ela quiser, até na cor. O vestido, quando a renda tá no vestido, já é um pouco mais complicado, né? Se a renda já tá cortada, já aconteceu da noiva olhar a renda no atendimento, eu colocar na frente do corpo dela na hora dessa primeira prova, dessa tela, né? Pra gente ver a localização, eu sempre fotografo, né? A gente sempre, fotografa tudo que a gente faz. Então, já aconteceu da pessoa colocar na primeira prova e falar, não. Assim, 2 vezes, de 1 milhão de noivas. É raro, mas já aconteceu. Assim, é claro que a gente sempre entra num consenso, né? A gente sempre conversa. É claro que de forma nenhuma a gente vai deixar a noiva casar com um vestido que ela não queira, mas ao mesmo tempo a gente cortou e costurou e bordou a renda. Então a gente precisa organizar se realmente é necessário isso, ou se a renda que a gente escolheu pode ser trabalhada de alguma forma que te agrade mais. Mas sem estar cortado, super pode. Carol, todas as provas já estão inclusas no valor do vestido? A Letícia tá perguntando. Sim, Letícia, quando a gente faz um orçamento do vestido, tudo tá incluído, não tem nada fora, só os acessórios, né? A grinalda, o véu, o sapato, essas coisas a gente não inclui. Mas os tecidos estão todos incluídos, as provas, quantas provas precisarem. Normalmente a gente faz 4, no máximo 5 provas. Mas se porventura a gente achar que precisa de uma prova extra por algum motivo, ou se a noiva demandar por algum motivo, a gente tá à disposição, tá dentro do pacote. A Larissa tá perguntando como que faz pra ver toda a coleção. Larissa, a gente postou muito dos nossos vestidos da coleção no Instagram. Tem no site também. Tem no site também, no nosso site carolhungria.com.br. Se você descer assim, tem uma partezinha que tem fruto de mer, Gabi? Tem. Então, que eu entro todo dia no site. Não, eu não tinha visto essa atualização. Tem uma partezinha que tem o fruto de mer. Você pode clicar que vai ter as fotos oficiais do desfile lá. Manda um beijo pra Fernanda, porque ela tá respondendo todas as dúvidas aqui pra gente. Fernanda Blanco. Um beijo, obrigada. Se você quiser, a gente tem vaga, tá? A gente tá contratando. Pode deixar seu currículo aqui com a gente. A gente precisa de uma pessoa assim. Ela tá aqui respondendo endereço, se é só venda, se é aluguel, se dá pra mudar as coisas. Fernanda Blanco. Ah, Fernanda Blanco. Fernanda! Já tem que largar essa medicina, Fernanda, pra vir trabalhar aqui comigo. A Lana tá perguntando como projetar o vestido ideal sem ter provado modelos prontos. Então, boa pergunta. Alana, boa pergunta. Olha só. Se a noiva tem essa necessidade de experimentar alguma coisa, eu experimento com ela antes da gente começar a fazer o vestido. Eu não trabalho com vestido pronto, né? Aqui no ateliê do Rio, só na loja de São Paulo. Então a gente usa algumas bases para que a noiva possa visualizar. Então se a noiva está na dúvida entre princesa e sereia, eu posso testar essas bases nela antes até de desenhar. É importante ser antes de desenhar,
Porque eu acho que foi o que eu falei, o desenho, o croquis, ele sintetiza o atendimento, ele fecha. E se eu desenhar um croquis de uma coisa, um croquis de outra, eu acho isso muito perdido. Eu gosto de desenhar o croquis. Então, a gente pode provar algumas bases pra você ver como é que fica e ter alguma ideia do shape. Tá, a Juju Viel tá falando que vai fazer o vestido com você no ateliê de São Paulo e tá perguntando se você vai acompanhar, porque ela quer sua opinião, tá com algumas dúvidas. Ju, tô sabendo de você. Sim, assim, quando é o semi-pronto, né, de São Paulo, eu acompanho pelo menos uma prova. Então, assim, a sua primeira prova, que eu acho que eu já dei aqui na sua ficha, a sua primeira prova, deixa eu colar aqui, tá marcada pra breve. Se não for na primeira, eu vou na última, mas geralmente eu vou na primeira. É que eu não posso usar a internet ao mesmo tempo, né, pra gente não cair aqui, mas tá aqui. Ah, não, você vai tirar medida ainda, Ju? Ainda vai ver agendas, né? Não, tá. Nesse momento eu não vou estar, não, só na prova, tá? A Bata perguntando se você faz vestidos pra noivas plus size. Sim, fazemos vestidos para noivas plus size. Geralmente, nós não temos nenhum tipo de restrição aqui no ateliê. A Fernanda tá falando que as gordinhas ficam lindas nos vestidos da Carol. Gente, as gordinhas ficam lindas no meu vestido, porque a gente faz uma estrutura muito boa por dentro, que dá aquela modelada, que dá aquela homogeneizada, que segura o busto. Assim, a gente quer que todo mundo se sinta bem no vestido, né? Então, a gente só não atende só noiva magra, a gente tem todos os tipos de corpo aqui. A gente já teve noiva extremamente gordinha, a gente já teve noiva mais ou menos gordinha, a gente já tem noiva magrinha, a gente tem noiva que tem o peito caído, a gente tem noiva que tem silicone, a gente tem noiva sem bunda. Olha, a gente tem de tudo, porque todo mundo é diferente do outro. E a ideia de fazer um vestido sob medida, eu acho que é embelezar a pessoa e exaltar as qualidades, né? Então a gente coloca uma bunda, coloca um peito, dá um jeito, dá uma apertada. Carol, tem várias outras perguntas, mas vamos dar mais um passo na sua explicação e aí a gente volta. Aqui. Então, ó, gente, atendimento, primeira prova. Aprovou essa primeira prova, mudou o que quiser, a gente vai pra primeira prova definitiva. Normalmente, essa prova, vou até botar no coração aqui. Normalmente, essa prova é a prova que as noivas mais gostam. Porque eu acho que elas vêm pra essa primeira prova aqui da tela achando que vai ser o vestido. E chegam aqui, eu já aviso, né? Mas elas chegam aqui e dão aquela murchada, né? A gente até brinca, né? Um saquinho de batata, a gente até fica brincando pra descontrair. Mas é só uma base, eu acho que a pessoa fica naquela expectativa. A segunda prova, que é a primeira prova definitiva, ela já tem a renda, ela já tem uma amostra de bordado, ela já tem uma ideia do que seria o vestido. Dependendo da quantidade de montagem que o vestido tem, ou de bordado, ela já é uma prova bem avançada até. Dependendo da quantidade, não. A gente, né, faz uma coisa bem simples pra gente ir fazendo junto com a noiva na hora da prova, né? Ou pra quem tem muita dúvida. Às vezes a pessoa tá na dúvida se quer a manga toda na renda ou se quer a manga de tule com aplicação. Então a gente faz uma manga de tule, vai aplicando, bota a renda, vê o que a pessoa prefere. Então essa primeira prova serve pra gente tirar as dúvidas finais e dar andamento, né, ao que a gente começou a fazer. Tá, então vamos pra pergunta da Thaís e depois a gente vai pro restante. Tá. Carol, como a noiva deve proceder enquanto ela tem muitas referências e está totalmente em dúvida quanto ao modelo, textura? Thaís, olha só, tem um momento das escolhas do vestido que só a própria noiva pode se organizar mentalmente, assim. Eu tenho minhas pastinhas no Pinterest também, então eu sei o quanto isso é difícil. Até pra montar uma coleção, eu gosto muito de buscar muita referência de tudo, né? De roupa, de maquiagem. Então, às vezes fica tudo muito confuso. Então é bom, depois de você fazer essa pasta, ir limpando. Bota mais umas coisinhas, vai limpando. Não no mesmo dia, que você não vai conseguir. No dia seguinte, você vai estar com a cabeça mais fresca, você dá uma reorganizada. E aí, eu acho que você pode começar a pensar, se você tiver com muita dificuldade, nas coisas, como é que você se sente bem. Às vezes tem um vestido super apertado ali que você acha lindo, mas você não costuma usar roupa apertada. E aí você fala, pô, mas peraí, essa aqui não sou eu. Elimina, não é você. Então eu acho que você pode tentar organizar sua mente antes. E assim, se sobrarem 2, 3 coisas completamente diferentes, não tem problema. Se você for num profissional, num estilista, se você viesse aqui, por exemplo, eu sou meio psicóloga, eu rapidinho vou ver as fotos, vou conversar um pouquinho com você. Normalmente eu já traço mais ou menos o porquê de você ter gostado de cada coisa. Normalmente eu sou bem sensível com essas coisas, assim. Então,
Você pode trazer essas referências aqui que eu te ajudo. A Fernanda tá falando que tomara que caia fica desconfortável. Carol, tem alguns truques, né, pra deixar ele mais... Fernanda, olha só, tomara que caia, normalmente as pessoas têm esse preconceito do desconforto. A gente coloca um corpete interno que vem até aqui embaixo e que prende o vestido pela cintura. Então não é aquele tomara que caia aqui de loja, enfim, que não tem estrutura, e que prende aqui e que aperta e que faz aquele gordo, que amassa o peito. Pelo contrário, ele prende na cintura e ele impulsiona o busto. Na hora que ele impulsiona o busto, ele deixa o busto bonito e você se sente firme com ele. O vestido não sai do lugar, você pode pular, dançar, ele tá preso em você. Tá, a Leia tá perguntando, gola alta e manga comprida combina com qual decote na frente? Gola alta? Ah, gola alta atrás. Não, gola alta aqui e manga comprida. Acho que ela quis dizer do forro. Leia, assim, normalmente quando a gente faz a golinha mais altinha, ou eu faço um forro tomara que caia mais reto, ou um forro tomara que caia mais coração. Se você quiser uma coisa diferente disso, dá pra fazer alguma coisa com uma alcinha, mas eu também não sei se vai ficar muita informação gola com alcinha. Talvez um tomara que caia mais reto, mais limpo, ou levemente coração, fique mais bonito. Qual o melhor decote para seios fartos ou silicone? Olha, o melhor decote pra quem tem muito busto é um decote que suavize, né? Óbvio, meio óbvio que eu falei. Mas que faça um decote talvez mais pra um V. Eu acho que o decote V sempre dá uma minimizada no busto, porque ele mostra um pouquinho do colo, mas ele não... Ele deixa o peito ficar um pouco mais à vontade ali. Ele não fica, como é que eu posso dizer? Obviamente não é pra ser nada muito decotado vulgar, ele fica um meio termo. Eu acho sempre que ele dá uma suavizada. Uma outra coisa que eu gosto de fazer quando o busto realmente é muito grande é fazer uma base mais desenhada, tipo um coração, até um pouquinho mais baixo, pra essa parte aqui ficar menor, né? Porque a gente tem que pensar que o peito não é aqui, o peito é tudo. Então se eu fizer alguma coisa que faça isso aqui, que fique enorme essa parte do busto, fica feio visualmente. Você olha e você vê um peitão assim. Então eu gosto de fazer uma coisa mais baixa e vir com alguma renda, alguma coisa por cima pra esconder esse peito que fica aqui, que obviamente a gente não quer, né, mostrar o peito assim. O silicone, ele tem uma curvatura muito diferente de um peito normal, né, porque o silicone é mais durinho, então ele adere diferente ao vestido. O decote V também fica bonito, mas dependendo do silicone, eu já sou especialista em silicone, ele deixa o peito muito junto, se o silicone for daquele muito juntinho. Então, pra quem não gosta daquele risquinho do peito, não fica tão bom. Então você pode pensar num decote talvez mais princesa, né? Que é aquele decote que vem retinho aqui e faz um coraçãozinho. Mas nada também muito fechado porque aumenta o peito. A Ravena tá perguntando a escolha da pedraria, do bordado. Ravena, então, a escolha da pedraria é nesse primeiro atendimento aqui. Nesse primeiro momento, quando eu falo tecidos, é materiais, vou trocar para materiais em geral, tá? É nessa prova que eu mostro. Geralmente eu boto a renda assim na mesa e eu mostro como funcionariam os materiais. É muito difícil visualizar. Então, para a primeira prova definitiva, que é esse passo 3 aqui, a gente faz uma amostra desse bordado para a noiva provar. E aí, se ela gostar ou não, a gente vai consertar ou vai acertar e vai seguir em frente. Dificilmente a pessoa não visualiza tanto o bordado porque ou ela gosta da pedra ou ela não gosta. Geralmente a gente vai para a linha do cristal, que é transparente, que a maioria das noivas gosta, não todas. Quem não gosta de pérola, dificilmente a gente inclui no bordado. Tem noiva que gosta daquele bordado mais prateadinho, né? Que é o mini Swarovski prata, a gente inclui. Então depende do que a noiva gosta, mas para essa prova, essa primeira prova definitiva, a gente faz uma amostra do bordado. Carol, você também faz grinalda, véu, mantilha? Sim, a gente, na verdade, tem tudo que compõe o vestido. A noiva não é obrigada a comprar grinalda aqui, óbvio, né? A gente também indica outros lugares que a gente curte, com outros estilos, mas a gente tem grinaldas aqui no ateliê. Tiara, coroa, pente, que a gente aluga, né? A gente vende ou aluga. E a gente também faz grinaldas de tecido. Pra noiva que quer uma flor ou um broche bordado usando a própria renda, a gente também pode fazer combinando com o vestido, também fica super bonito. Os véus a gente também faz aqui. Vou chegar no véu, tá, gente? Deixa eu só avançar. Avança mais. Nessa primeira prova definitiva, eu não acho legal a gente ver grinalda, nem véu, nem nada, porque eu acho que é um momento que o vestido tá muito cru ainda. Eu acho que a pessoa já tem tanta coisa pra visualizar ali naquele momento, já tem que visualizar como é que o vestido vai ficar, e como é que vai ficar o bordado, a amostra, a montagem da manga. É tanta coisa, não acho bom. Então, a gente sempre faz uma segunda prova ou uma última prova. Como eu falei, cada caso é um caso. Então, dependendo do vestido, a gente faz uma prova intermediária e dependendo do vestido, a gente faz uma última prova.
E aí, esse seria, desculpa, o passo 4. Essa segunda prova, ou última, né, barra última, ela é uma prova mais definitiva. A gente vai ver o vestido com bastante cara de pronto. Tudo que a gente combinou na primeira prova definitiva, né, que na segunda prova, vai estar pronto para essa prova. Então você vai ver esse vestido completamente bordado, você vai ver a montagem das rendas, se tiver a montagem toda feita, você vai ver a sua anágua confeccionada, o volume, você vai ver a sua bainha feita, porque você vai ter já resolvido o sapato. Enfim, é uma prova muito definitiva. E aí, como o vestido tá com muita cara de pronto, é o momento que eu gosto de pensar nos acessórios. O sapato, gente, eu gosto de ter desde a primeira prova, daquela prova lá de trás. Tem noiva que fala assim, mas aí eu não tô vendo o vestido, não sei o que comprar. Compra uma coisa simples. Se o vestido for branco, compra branco. Se o vestido for off, compra off. Se o vestido for com algum trabalho, alguma coisa que você queira botar um nude, um prata, fica bonito, pode comprar. Se você realmente quiser esperar o vestido acontecer mais, pode comprar entre a primeira e essa segunda última. Mas atrapalha, às vezes, um pouquinho aqui o nosso processo, porque tem noiva que tem aquele barrado de renda na bainha, tem noiva que tem algum bordado especial na saia, que eu não vou poder fazer enquanto a bainha não estiver feita. Então atrapalha pra você, pra noiva mesmo, né, o processo. Tá. A Cleo tá perguntando, Carol, você consegue acompanhar todas as provas de todos os clientes? Cleo, não consigo acompanhar todas as provas de todos os clientes. Eu tento ir em todas as provas, mas às vezes fica meio confuso e eu não consigo ir em todas. Mas eu vou na maioria, eu vou na grande maioria. Mas assim, uma coisa que eu faço aqui, que eu acho que deixa as noivas talvez mais seguras, eu tenho um canal muito aberto, assim, eu sempre respondo os meus e-mails, eu nunca saio com e-mail pra responder, raramente de um dia pro outro. O WhatsApp tá sempre aberto para as noivas se elas quiserem falar comigo, mandar dúvida. E eu tô sempre disponível também. Então, eu quero falar com a Carol, sei lá o quê. Então, assim, a pessoa não precisa ficar preocupada se eu vou estar na prova ou não, porque ela pode falar comigo a hora que ela quiser. E uma outra coisa que eu acho que é o mais importante, né? Às vezes eu posso não estar fisicamente nessa prova dela, em especial, mas é óbvio que o vestido passou por mim, né? Eu que libero todas as fichas, eu que, enfim, vivo lá em cima da produção. Hoje eu até mostrei pra vocês um pouquinho da produção, dos bordados que estavam rolando lá em cima. Então, os vestidos ficam muito embaixo da minha asa, assim, eles não acontecem sozinhos, né? Então, as pessoas esquecem um pouquinho isso também. Tá, a Flávia mandou o seguinte, Gabi, diz pra ela que eu já vou me mudar pra São Paulo em julho. Eu consigo fazer as provas na Concept Store? A Ana e a Lili também ficam por lá? Diz pra ela que é a Flávia que vai ser a avó. Flávia que vai ser a avó? Flávia S. Meira. Flávia, você vai se mudar pra São Paulo? Mentira! Gente, essa minha noiva, ela é linda, ela é super jovem e ela vai ser a avó. Porque o filho do marido vai ter um filho, que é super novinho. Só que não é filho dela, mas é avó, né, tecnicamente. Mas é muito engraçado você falar que uma pessoa é tipo eu ser avó, assim. Flávia, sim, você pode fazer as provas lá. Assim, a gente tem equipes diferentes, né? Aqui no ateliê, aqui no Rio, a gente tem uma equipe e na loja de São Paulo a gente tem outra equipe. Às vezes, a gente mescla um pouco essa equipe por uma questão de logística ou por uma questão de estratégia mesmo. Tem uns dias que uma pessoa, a Ana ou a Lili são importantes lá na loja de São Paulo para orientar alguma coisa. Então, às vezes, a gente mescla. Mas, normalmente, a gente tem equipes separadas. Mas todo mundo se fala, tá? A gente tem um grupo, a gente tem os vestidos todos, enfim, ficam andando de uma pessoa para outra. E você migrando para São Paulo, tudo que acontecer na sua prova tá anotado numa bula, né? Numa ficha. Então, todo mundo de lá vai saber, não vai ser nenhuma novidade pra ninguém, não. A Bela tá falando aqui que você pegou as 100 fotos dela e desenhou o vestido. Como é que é? Que você pegou as 100 fotos delas de inspiração e conseguiu desenhar o vestido. Eu desenhei o vestido misturando tudo, não foi, Bela? Então, normalmente eu faço isso mesmo. Eu tento fazer isso, né? Mas tem umas coisas que às vezes eu preciso descartar, porque às vezes realmente não casa. A Júlia tá perguntando, para as noivinhas que não são magrinhas, é ruim ficar vendo vestidos em modelos magras? Júlia, assim, depende de quem você é. Eu tenho consciência do meu corpo. Eu olho uma coisa numa pessoa, eu sei, mesmo a pessoa sendo magra, eu sei se aquilo ali vai vestir bem em mim ou não. Eu não tenho esse problema de olhar uma pessoa magra. Eu sei olhar e falar, isso não vai vestir bem em mim. Ou, nossa, isso aqui vai ficar ótimo. Então eu não acho que é um problema. Eu acho que você não precisa botar no Google noivas gordinhas pra pegar só... Porque você só vai ver coisa feia, sabe? A maioria das coisas que tem, assim, de aluguel, ou dessas fotos, né, de pesquisa, são muito feias. Assim, eu acho até... as pessoas forçam um pouco uma barra pra
exemplo para fazer a noiva gordinha. Eu acho que não precisa. Eu acho que a noiva mais gordinha, ela tem, às vezes, quase um corpo parecido com quem é médio, não é tão magro, enfim. Eu acho que você pode se dar melhor olhando o geral, assim. Você vai terminar achando muita coisa feia se você for só pra esse lado. A Erika tá perguntando o que você... Desculpa, achei a palavra. A Erika tá perguntando o que você acha de vestido sereia para as noivas meio gordinhas, ou semi-sereia. Erika, olha só, geralmente o semi-sereia, ou sereia, né, eles funcionam pra quem é levemente, assim, quase cheinha, assim, né, porque se a gente fizer um tecido mais encorpado, eles dão uma estruturada, eles dão uma modelada, e eu acho que eles dão uma segurada. Mas aí que tá, depende muito da pessoa, assim. Quem tem barriguinha, normalmente não se sente muito bem com esse tipo de vestido, porque de frente fica bonito, porque ele dá uma prendida, mas de lado, por mais estrutura que tenha, fica um volumezinho, né? Porque a gente não faz cirurgia plástica, a gente faz só uma estrutura e deixa o corpo mais homogêneo. Então, às vezes, pode ter um volumezinho de barriguinha. Então, se você for mais gordinho, mas for uma coisa mais homogênea, fica lindo. Mas se você tiver uma barriga mais proeminente, vamos dizer assim, pode ser que fique marcando. Seria bacana você experimentar. Amanda tá perguntando se manga canoa combina com semi-sereia. Manga canoa, você quer dizer o ombro a ombro? Obviamente. Sim, fica lindo. O ombro a ombro com o semi-sereia, tem tudo a ver. E com uma manga mais comprida, ou 3/4, fica bem bonito. Carol, você faz vestido de noiva midi? Faço vestido de noiva midi, faço vestido de noiva curto, faço vestido de noiva longo. A gente faz, assim, a gosto do freguês. Brincadeira, a gente faz de acordo com a festa, né? Tem noiva... Há 2 semanas atrás mesmo a gente entregou uma noiva curto, que ficou lindo, que era meio midi, meio curto, né? Ficou super bonito. Eu já fiz várias noivas curtinho, assim. Sempre fica chique, né? Claro. A Mari, que você fez croquis em Juiz de Fora, que tá falando que chorou só com croquis, imagina na prova. Gente, a história da Mari foi muito engraçada. Agora, quando eu faço palestra, eu desenho, né, no final da palestra. É surpresa. Então, quem não viu minha palestra ainda, finge que não sabe. E aí, no final do lá em Juiz de Fora, né, eu falei, quem vai casar? Eu, isso aqui, vai ser quando? Não. E como você imaginou seu vestido? Aí ela falou, imaginei assim, vou casar em tal lugar, não sei o que. Só um minutinho. Comecei a desenhar, ela ficou meio chocada. E aí, ela veio pra perto de mim, né, porque não tava funcionando, como é que chama? A transmissão no telão, então ela veio pra mais pertinho de mim. E aí, ela começou a chorar, foi tão bonitinho. Gente, foi... É porque as pessoas acham que isso é mágico pra elas, né? Mas pra mim também né? Eu acho que ela falou, assim, 3 minutos, 3 palavrinhas comigo. Eu desenhei e ela, nossa, mas é isso. E foi muito legal, assim. Parecia que tava combinado, né, Mari? A Carol tá falando que ela já tá ansiosa pro primeiro atendimento dela, que é só daqui a 2 meses. Carol, mas você marcou tanta antecedência assim? Ela tem alguns modelos em mente. Ela para de procurar pra não enlouquecer. Carol, quando que é a hora de parar de procurar? Carol, olha só, não para de procurar. Se você quiser procurar, procura. Eu acho que a hora de parar de procurar é na hora que você decide. Por exemplo, veio aqui no ateliê. Eu desenhei o vestido, você amou, chorou, se emocionou, tudo lindo, maravilhoso. Pra que você vai procurar mais? Não tem sentido. Você só vai procurar se você tiver com algum vazio ou buscando ainda algum detalhe que não tá suficiente pra você. Senão, não procura. Porque assim, sempre vai ter um vestido diferente, sempre vai ter uma coisa que vai te chamar a atenção e você vai ficar confusa. Agora, antes de mandar fazer o vestido, pode procurar o quanto quiser. Mas faz, Carol, o exercício que eu falei. Procura, junta bastante foto, limpa, vai limpando. Porque você vai, às vezes, até esquecendo porque que você pegou aquela foto, aquela imagem ali. Tá, Carol, antes da gente voltar, vamos pra Vamos, então olha só. Nessa segunda prova, ou última, a gente tem, então, o véu, a grinalda. Ó, eu vou escrever sapato aqui, só pra vocês saberem que o sapato é desde essa primeira prova. Então, nessa última prova, ou na segunda prova ou a última, véu e grinalda. E o sapato aqui, ó, gente, tá aqui em cima, desde o começo. E aí, acabando esse momento, se for a segunda prova, a gente vai pra última ainda e depois pra entrega. Mas se já for a última prova, a gente vai para a entrega. Nesse momento, tem muita noiva que se sente, que fica nervosa. Como assim, entrega? Pelo amor de Deus, mas assim, mal começou meu casamento. Bate um nervosismo. Então, para algumas noivas, a gente não chama de entrega, para ela não ficar nervosa. A gente chama de ensaio geral. Por quê? É um momento que você vai provar o seu vestido pronto, que você vai ver ele totalmente pronto, como vai ser no dia do seu casamento. Então é um momento que a gente chama de ensaio geral, porque é o seu ensaio para a igreja, né? Para a cerimônia, para a festa.
Essa entrega, eu sempre experimento no dia da entrega. Eu acho importantíssimo a noiva se ver com o vestido, ver se tá tudo perfeito. Eu acho que não provar é muito ruim, porque a pessoa, se fosse eu chegaria em casa, a primeira coisa que eu faria seria provar. E aí, se tiver alguma coisa que você queira que a gente faça, na sua casa eu não vou poder fazer. Então tem que ser, a entrega tem que experimentar, pra gente deixar tudo perfeito. A gente tem muita noiva que não mora na cidade. Por exemplo, as minhas noivas de São Paulo, grande parte delas moram fora. Eu tenho noiva de Manaus, de Belém, de Brasília, de Porto Alegre. Então, assim, como é que uma noiva que mora em Porto Alegre, que vai buscar o vestido dela, vai chegar lá e vai querer alguma coisa? Não tem como, né? Eu não posso me transportar para a cidade dela. Então, no dia da entrega, a gente experimenta. É importante que essa entrega seja feita bem pertinho do casamento. É óbvio que não precisa ser no dia anterior, porque isso ninguém merece isso. Mas uma semana antes, 2 semanas antes, no